No Pauta em Debate desta noite, um tema extremamente delicado e polêmico. Nós vamos falar da questão do aborto no Brasil. E para você, meu amigo, para você, minha amiga, que talvez não saiba, ou só para lembrar, para a gente contextualizar a nossa discussão, o artigo 128 do Código Penal Brasileiro, que é de 1940, considera crime, né, o aborto, mas ele tem 3 situações onde ele não é considerado crime. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou seja, a vida da gestante em risco, se a gravidez resulta de estupro e também não é caso criminoso, e também, segundo uma decisão do STF de 2012, também se o feto é anencefálico. Evidentemente, isto é a lei. Não somos favoráveis ao aborto, não sou contrário terminantemente, eu aqui estou trazendo o tema para que você forme também a sua opinião. E segundo o site do Estado de São Paulo, Estadão Conteúdo, e olha só como é a manchete do Estadão: de autoria de Cunha, projeto que dificulta aborto em caso de estupro é aprovado. Essa foi a manchete do site do Estadão. E segundo o Estadão Conteúdo, as regras são bastante complicadas do ponto de vista de operacionalizar e podem dificultar a questão do aborto em caso de estupro. Para falar um pouquinho sobre isso, para abordar esse tema também, tendo à luz o direito da mulher, a saúde da mulher, nós vamos conversar com a psicóloga e doutora em educação, Marineide D'Amico Figueiró. No meio universitário existe uma situação. As religiões, todas elas, né, têm uma visão diferenciada do pessoal da saúde, o pessoal que acaba militando pelos direitos das mulheres. E é um tema que divide a sociedade, a questão do aborto. Gostaria de deixar claro que o meu posicionamento é um posicionamento pró-escolha em relação ao aborto, ou seja, eu defendo que cabe à mulher a decisão de interromper ou não a gravidez. Em primeiro lugar, é uma questão de saúde pública. E isso já vem sendo dito desde a década de 1990, começo da década de 90, quando a Organização Mundial de Saúde reconhece que é um problema de saúde pública, porque muitas mulheres perdem a vida ou ficam com sequelas físicas ou psicológicas por conta dos abortos mal feitos, clandestinos, pela insegurança. Então, devido ao alto número de morte de mulheres por aborto clandestino, é uma questão de saúde pública. Essa afirmativa de que legalizar o aborto diminui a mortalidade materna. E aí eu vou dizer para os senhores, com toda a experiência que eu tenho em saúde pública, em saúde coletiva, e com todos os estudos que eu já fiz, eu tenho 2 especializações na área, estou fazendo mestrado. Essa afirmativa, ela não encontra respaldo na realidade, porque o que o mundo nos mostra? Que a legalização do aborto, ela tem um efeito nulo na diminuição desse indicador, que é a razão de mortalidade materna. Por exemplo, tem países com leis estritamente restritas em relação ao aborto, como é o caso do Chile, que diminuiu a mortalidade materna de 275 mortes por 100 mil nascidos vivos da década de 70 para 18,7 em 2000. Os senhores terem noção, isso daqui é considerado altíssimo pela OMS. Isso daqui é baixo. Sem mexer na legislação do aborto. Há países onde o aborto é legal e a mortalidade materna é lá em cima, como é o caso da Índia. A mortalidade materna lá em 2010 estava em 200 mulheres por 100 mil nascidos vivos. Isso é impensável. E o aborto lá é legalizado. E tem um caso interessante que é da Polônia. Veja como a Polônia ela é o calcanhar de Aquiles dessa afirmação, né? Por quê? Lá, quando o aborto era legalizado, na época do regime comunista, a gente tinha uma mortalidade materna de 11. Daí, com a queda do regime, o aborto foi proibido, a mortalidade materna caiu.
para 2. Agora, eu vou ser honesta com os senhores, eu não vou usar isso daqui para falar, olha, legalizar o aborto faz a mortalidade materna aumentar. Tem gente que usaria, viu? Né? Talvez do outro lado, mas eu não vou ser desonesta com os senhores, tá bom? Então, os dados mostram que não há relação entre legalização do aborto e diminuição da mortalidade materna. O que diminui mortalidade materna? E aí o doutor Henrique trouxe, 92% das causas de morte materna são preveníveis. O que diminui é investimento na assistência ao pré-natal, parto e puerpério. A mulher, ela precisa conseguir acessar o sistema de saúde, mas não é só acessar, meus senhores. Ela precisa acessar em tempo oportuno. Quando ela está tendo uma intercorrência, quando ela precisa do sistema, ela tem que ter acesso. E ela tem que ter acesso a um tratamento de qualidade. Porque eu vou dizer para os senhores, a doutora Elizabeth Kivian está aqui, para não me deixar mentir. Uma eclâmpsia, que é quando a pressão aumenta tanto que leva em choque a gestante, muitas morrem por eclâmpsia, é do dia para a noite que acontece. Uma gestante hipertensa, ela tem que ser acompanhada a miúde, não é? Ela descompensa rapidamente. Então, ela precisa ter um acesso a um sistema de saúde de qualidade. E aqui tem um indicador da razão de mortalidade materna, né, que a gente pega nos indicadores de mortalidade do DataSUS, em 2011, que é o mais atual que está disponível para a gente vê que, em 2011, houveram 1.610 mortes maternas. 1.070 por causa direta, que são aquelas de causa obstétrica mesmo, uma hemorragia, né, uma infecção. 481 por causa materna indireta, que daí é uma descompensação de alguma doença que ela já tenha, uma hipertensão, diabetes, que ela pode até adquirir durante a gestação. Depois, 59 por causas não especificadas, e aqui 135 por aborto. Mas, dentro dessas 135 por abortos, nem todas são aborto provocado. A gente vai pegar as 3 últimas linhas aqui para considerar aborto provocado. E a gente agora tem um número minuto. A senhora chegou nos 20, que é o em um eu limite. Termino? Posso terminar em um? Sim, sim. Tá, obrigada, senador. A gente vê, então, que 96% das mulheres que morreram por causa de morte materna não morreram por aborto. As que morreram por aborto provocado, a gente está falando de 4%. Então, se a gente quer reduzir mortalidade materna, a gente tem que entrar no coração do problema, que é o problema assistencial da saúde do nosso país. E dizer o contrário é uma traição às mulheres brasileiras, porque desvia o foco, desvia recursos, e nós não podemos aceitar que a saúde pública do nosso país, que é uma engrenagem complexa, seja cooptada por interesses internacionais, porque a quem interessa a legalização do aborto? Aqueles que querem controlar o crescimento populacional no mundo, e a nossa nação, como eu mostrei, rejeita essa prática. A brasileira morre porque ela quer ganhar o seu bebê e não tem acesso, e não porque ela quer matar o seu bebê. Então, sejamos honestos com as mulheres do Brasil, se a gente quer falar disso com honestidade. Muito obrigada, desculpa pelo tempo. E ainda é questão de saúde pública, porque assim, as que mais são afetadas são as mulheres mais pobres, com menos condições, porque aquelas que têm condição de pagar em algum lugar relativamente seguro, ela procura uma condição melhor, um meio melhor, e ela faz sem correr risco ou um risco pequeno da morte, enquanto que as mulheres com poucas condições financeiras, elas é que vão sofrer essa consequência. E ele precisa de um aprendizado mais seguro, mais sequenciado, que comece na educação infantil e vá até o ensino médio. Então, assim, a educação sexual é fraca, e eu defendo que se faça educação sexual nas escolas, esclarecendo, levando informações, possibilitando que os jovens debatam, pensem em grupo, discutam, para que realmente eles saibam prevenir uma gravidez.
O que o Cunha está fazendo é remar contra a maré. Ele está, porque inclusive a mulher já foi conquistado o direito dela não precisar instaurar um BO. Né? Então, se ela foi estuprada, ela não precisa ir à delegacia, ela vai direto ao hospital e diz que foi estuprada, ponto final. Mas o projeto dele não só fazer o BO, mas também o exame de corpo de delito, para provar que ela foi estuprada. Exatamente, É mas a segunda o que é uma violência. violência. Eu entendo que é uma segunda violência. É uma contra a segunda mulher. violência, exatamente. Ele está querendo remar contra a maré. Que no mundo, os países que permitem o aborto por decisão da mulher, por escolha da mulher, sem que ela precise dizer o motivo, eles assim são os países mais evoluídos cultural e economicamente, socialmente, né? Mas, infelizmente, existem aí centenas de milhares, se não milhões, de abortos clandestinos todos os anos no Brasil. Então, é uma coisa que a sociedade muitas vezes faz de conta que não vê. Ótimo. Vamos ver se a gente consegue estimar o número de abortos. Né? A gente, de fato, estima o número de abortos por internações hospitalares, óbvio, né? Porque é o indicador aí que nos chega. Em 2013, isso são dados do DataSUS, aconteceram 206.270 internações hospitalares por aborto, mas aqui aborto geral, tanto espontâneo, por outras causas, e o aborto provocado. Essa pesquisa de 2010, a Débora Diniz já foi citada também várias vezes, eu vou usá-la como fundamentação dessa estimativa de abortos. O que ela percebeu, gente? Que para cada 2 mulheres que cometem aborto, uma precisa de internação hospitalar. E a gente sabe, isso também a doutora Elizabeth Kipman já trouxe, que de todas as internações hospitalares por aborto, de 20% a no máximo 25% são por aborto provocado. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui. Vocês estão fazendo a estimativa de aborto junto comigo, hein? Vamos lá? Se a gente pegar as internações hospitalares, mais ou menos 200 mil, e multiplicar por 0,25, por que 0,25? Porque 25% das internações são por aborto provocado, mais ou menos, a gente tem mais ou menos 50 mil. E aí a gente precisa multiplicar por 2, porque a pesquisa nos mostra que para cada 2 mulheres que fazem aborto, uma precisa de internação. Então a gente multiplica por 2 e a gente chega na seguinte estimativa, que é a mais fundamentada para saber o número de abortos no país, que é 100 mil abortos por ano. No Brasil, são realizados aproximadamente 100 mil abortos por ano. 1 milhão e 1.500.000 não encontra uma explicação dessas. Não tem, por isso não é verdade, é um equívoco. No projeto de lei do Eduardo Cunha, que também é a nossa pauta hoje, ele coloca um ponto que na verdade, já havia uma discussão ética sobre essa questão, que é a tal da objeção de consciência. Ou seja, o médico ou profissional de saúde que está no posto de saúde, se ele for uma pessoa religiosamente fervorosa, for totalmente contrário ao aborto, ele pode alegar, se for aprovado esse projeto, que ele não, por questão de consciência, ele não vai ministrar, por exemplo, a pílula do dia seguinte, ou ele não vai prescrever, ou ele não vai fazer o atendimento à pessoa que resulte no aborto. Exatamente, porque a princípio, até agora, tem pairado esse direito ao médico, né? Se ele, por objeção de consciência, por seus valores morais, acha que não deve fazer, ele não faz, mas ele tem que ser ético no sentido de fazer o devido encaminhamento da paciente para um médico que possa fazê-la e possa atendê-la, embora ele diz que não faça. Porque a pílula do dia seguinte, ela é diferente. A mulher teve uma relação insegura ou vítima de estupro num dia, já dentro de 24 horas no máximo, ela precisa tomar essa pílula, que ela não é abortiva,
O Ministério da Saúde tem uma norma técnica que esclarece, qualquer pessoa encontra no site, que esclarece sobre a pílula do dia seguinte. Ela não é abortiva. A pílula do dia seguinte vai deixar a região vaginal, do muco vaginal da mulher, de certa maneira, insegura, ríspida em relação para o espermatozoide, ácida, ele não consegue nadar em direção ao encontro do óvulo. Então, ele vai deixar realmente a região vaginal da mulher em condições contrárias à caminhada do espermatozoide. O espermatozoide não vai chegar a encontrar o óvulo. É isso que a pílula do dia seguinte faz. Ela impede a fecundação. Gostaria de saber se a pílula do dia seguinte é considerada abortiva, mas não tenha dúvida. Aliás, agradeço a pessoa que fez essa pergunta, porque semana passada, essa semana eu vi aí nas notícias que o Ministério da Saúde está distribuindo fartamente a pílula do dia seguinte. E eu assistindo um jornal de manhã, aquele Bom Dia Brasil da Rede Globo, eu vou dizer o nome porque eu tenho que justificar o que eu vou falar aqui agora. Não é? Foi entrevistada uma médica ginecologista da USP que disse que uma pílula do dia seguinte equivale a 15 pílulas anticoncepcionais comuns. Então, se você juntar os hormônios de 15 pílulas anticoncepcionais, juntar tudo, dá uma pílula do dia seguinte. Isso arrebenta o sistema hormonal da mulher. E eu falo isso porque eu tenho uma filha que é médica endocrinologista. E eu fui conferir com ela. Ela disse, pai, desequilibra todo o sistema hormonal da mulher. Então, além de ser abortiva, não há dúvida. Por quê? Porque a carga hormonal da pílula do dia seguinte é tão pesada que impede o embriãozinho, o óvulo já fecundado, de grudar na parede do útero. E aí o óvulo fecundado, ou seja, o embrião, a criança, é expulsa, é abortada. E agora, lamentavelmente, o governo está distribuindo nos postos de saúde, não precisa nem de receita médica. A menina, a moça, a mulher vai lá e recebe, não precisa nem, antes ainda pedir receita médica, agora nem receita médica é mais. O doutor Jerome Lejane, quem é doutor Jerome Lejane? Foi o geneticista que descobriu a síndrome de Down, o maior geneticista do século XX. Ele descobriu que lá o cromossomo 23, não era só de 2 pares, mas tinha 3, era trítio. Aí é o chamado síndrome de Down. Doutor Jerome Lejane disse, a pílula do dia seguinte é uma bomba hormonal. Eu tenho isso gravado no meu computador numa entrevista dele. O maior geneticista do século XX. Então, pelo amor de Deus, os senhores pais, não deixem as suas filhas usar essa pílula do dia seguinte, porque isso pode trazer problemas seríssimos de saúde para a mulher, para a menina, mais tarde. Não vai trazer agora, no momento que ela toma a pílula, mas desequilibrar o sistema hormonal da mulher é uma coisa complicadíssima. Todo mundo sabe que os principais casos de câncer da mulher, onde é que são? Útero, seio, está ligado com o quê? Com o sistema hormonal sexual da mulher, é claro. Entende? Não sou médico, mas eu leio muita coisa sobre isso. Então, é abortiva, a igreja não tem dúvida. A CNBB já falou várias vezes, a Conferência dos Bispos dos Estados Unidos já falou várias vezes, a pílula é abortiva. Inclusive, algumas bulas do remédio, publicado, por exemplo, na Finlândia, traz lá que aquele produto pode provocar o aborto. Se pode, então eu não posso usar. Ah, mas pode ou não pode? Se há a possibilidade de provocar o aborto, eu não posso usar. Porque se cometeu o aborto
Eu estou matando uma vida, uma criança. Você também tem as clínicas de aborto, as clínicas clandestinas, Sim. que volta e meia também estão nos noticiários e que são locais, um verdadeiro clima de horror. Exato, muito inseguros, sem a devida asepsia, colocando realmente em risco a vida das mulheres, né? E procuram, você vê, eles não pagam impostos, são clínicas que funcionam realmente de forma clandestina. Se o Brasil legalizasse o aborto de tal forma a tirá-lo do setor, porque se você discrimina, você tira o aborto da questão do campo jurídico e passa a tratá-lo só no campo da saúde e no campo dos direitos humanos. Então, e se fosse descriminalizado, a gente conseguiria justamente isso, que menos mulheres procurariam clínicas clandestinas, porque elas deixariam de existir, ou se não totalmente, diminuiriam o número de clínicas. Então, a importância até de legalizar, de deixar a decisão livre, faria até isso, né? Porque aí os hospitais poderiam atender. Devemos também considerar outro interesse da paternidade planejada na indústria do aborto: o desejo de ganhar dinheiro para promover a causa. Dinheiro que é ganho vendendo educação sexual, vendendo contraceptivos que sabem que vão falhar milhões de vezes por ano, e depois vendendo abortos como meio de reparar as falhas, e às vezes até vendendo parte dos corpos dos bebês mortos pelos abortos. É fácil perceber que a indústria do aborto é um ciclo vicioso infinito de lucratividade. E é justamente quando as mulheres planejam a maternidade que a indústria do aborto perde. O que a gente percebe que o Cunha quer é controlar a vida das mulheres mesmo. É uma repressão ferrenha. Por quê? Quando passou de alguns anos para cá, recentemente, que a mulher não precisa mais apresentar o BO, não precisa dar queixa na polícia e submeter-se a esses exames, basta chegar no hospital e dizer assim, olha, eu fui estuprada, eu quero sou ser... vítima de violência exatamente. sexual. Só que nós sabemos que é possível acontecer uma mulher que praticou tentativas em casa, né, caseiras, e começou a abortar, ela ir para o hospital. Então, ele está preocupado em controlar as mulheres, em evitar que aquelas que não foram de fato estupradas não possam ir ao hospital. Ora, isso é uma repressão terrível, é a gente voltar realmente ao século XIX, não é nem começo do século XX, ele quer controlar a vida das mulheres. Então, se a mulher chega ao hospital e diz eu fui estuprada, é um direito dela de ser atendida. Ninguém tem que provar nada para ninguém. Ela tem que ser atendida em caso de estupro, porque está na lei. Então, o que ele quer é um controle ferrenho, e junto disso ele vai querer que a mulher não aborte, que ela leve, eu duvido, ele vai fechar ainda mais, ele vai querer que ela leve essa gravidez até o final. Então, é uma repressão terrível à vida da mulher. A questão do aborto é uma questão também de desigualdade entre homem e mulher, né? A questão da igualdade de gênero que a gente quer trabalhar nas escolas, e agora foi proibido de usar a palavra gênero, inclusive, nas escolas. A gente quer trabalhar uma igualdade de direitos homem e mulher. Convido também pessoas que tenham posições contrárias, que queiram falar sobre o assunto também, para entrar em contato com a nossa produção, para nós também colocarmos os outros lados.